Meu amigo, Venom Tempo de Carnificina chegou aos cinemas brasileiros. E nesse filme, o Venom vai enfrentar o Carnificina. Só que o Carnificina, ele também é rival do Homem-Aranha. Porém, com o Venom, ele tem uma treta um pouco mais pessoal. É, meu amigo, o buraco é um pouco mais embaixo. O negócio ali é uma rixa pessoal entre os dois. É uma coisinha familiar, se é que você me entende. Quer saber o que é? Então faz o seguinte, prepara o teu like, se inscreve no canal e me encontra no vídeo após a vinheta que eu vou te contar. Meu amigo, bem-vindo de volta. Como eu falei para vocês, existe uma treta pessoal entre o Venom e o Carnificina. E essa treta, na verdade, é uma treta de pai e filho. Isso mesmo. Ou pai e filha, vamos colocar assim. Caso você não tenha visto o filme, eu não vou estragar o filme para você, fica tranquilo. Isso aí que eu vou falar é baseado somente nas HQs. Eu não vi o filme ainda, eu não sei como é que essa questão é abordada no filme. Mas o que ocorre é, o Carnificina ele é nada mais, nada menos que filhote do Venom. Exatamente. O Venom é pai do Carnificina. Então a treta que rola entre os dois é aquela do filho rebelde contra o pai. É uma treta muito similar à treta do Wolverine com o filho dele, com o Daken. Eles não se suportam. Mas antes de eu entrar em detalhes, eu vou falar para você o seguinte. Você já se inscreveu no canal? Você já caprichou naquele joinha? Já deixou seu joinha aí? Ainda não? Então faz isso. Ativa também o sininho. Dê essa força pro canal para mostrar pro YouTube que você está gostando do conteúdo do vídeo. Belezinha? Vou contar com o teu apoio, hein? Então, continuando. Só que nesse caso, o filho rebelde meio maníaco, psicopata. E vamos colocar ali serial killer em massa. É uma relação meio complicada, meu caro, meio complicada. Esse filho dá trabalho. Esse filho dá bastante trabalho pro pai. Não que o pai também seja um exemplo. Mas deixa eu contar para vocês que não tem só o Carnificina na família do Venom. Exatamente. O Venom, ele é um dos maiores paizões da Marvel. Exato. Ele reproduz feito coelho, ele tem 8. Se você não sabia, ele tem 8 filhos. Ele também tem um gêmeo. E a gente pode dizer também que ele tem uma neta. Exatamente. A família V não é grande, meu caro. A família V não é grande. É daquela família antiga que não tinha TV em casa. Que coisa, não? É isso aí. Mas eu vou dizer para você e eu vou contar para você, na verdade, todos os detalhes dessa família turbulenta das HQs do Homem-Aranha. Então vamos lá. Já que o assunto é o filme, e já que o filme está em cartaz, vamos começar pelo filme. Como assim começar pelo filme, nerd? Vamos falar do Carnificina. Aliás, já deixa eu fazer uma correção aqui. Vamos falar da Carnificina. A Carnificina é um simbionte do Venom. Ele é um filhote simbionte do Venom, só que ela é fêmea. Exatamente. A Carnificina, ela é fêmea. Mas e quem que é a mãe da Carnificina, você vai me perguntar, jovem gafanhoto. E eu vou lhe responder, jovem gafanhoto. Ela não tem mãe. O Venom ele é da raça Clintar. Ele é um alienígena. E existe um planeta, inclusive, cheio de Vênus. E a raça Clintar, essa raça de simbiontes, ela é assexuada, ou seja, ela não precisa de um membro do sexo oposto da própria espécie para se reproduzir. Assim sendo, a carnificina nasceu do Venom sem problema nenhum. E como se deu o nascimento? Bom, vamos lá. Não foi parto normal, se você quer saber. Suspeitei desde o princípio. O nascimento foi da seguinte maneira. O Venom e o Ed Brock, eles estiveram presos. E o Ed Brock dividiu a cela com um cara chamado Cletus Cassidy. O Cletus Cassidy é um maníaco em série, ele é um psicopata. Quando o Ed Brock foi solto, quando ele saiu da cela, o Venom deixou uma semente para trás, um filhote. Essa semente veio se tornar a Carnificina, que se uniu ao Cletus Cassidy. Ela se uniu à mente de um serial killer, de um psicopata. Assim, aquela filha que já era meio revoltada acabou se unindo a uma mente que era muito mais perturbada que a dela, e o resultado é um dos vilões mais violentos, mais sanguinários da Marvel, inclusive da galeria de vilões do Homem-Aranha. Vamos agora falar dos filhos mais novos, do resto da família. Como eu falei para vocês, a família é grande.
A Fundação Vida, ela conseguiu extrair do simbionte do Ed, ou seja, do Venom, a força, algumas partes dele. Esse simbionte, no caso, ele tinha preparado mais 5 sementes. Só que essas sementes não estavam prontas, entre aspas. Elas estavam ali sendo gestadas dentro do simbionte do Venom. O que ocorreu foi o seguinte: elas foram tiradas à força pela Fundação Vida. E isso gerou ali uma separação forçada. Inclusive, tem uma saga que se chama Separation Anxiety, ou Ansiedade da Separação, vamos colocar assim, que inclusive já deu origem a um game que foi lançado aqui no Brasil. Eu fiz um vídeo sobre esse game. É um dos primeiros games que aparece o Carnificina. Foi lançado para o Super NES. O card está aí em cima. Você pode entrar, você vai gostar do vídeo, porque o joguinho é bem legal. A trilha sonora era muito boa. Mas voltando. Essa separação meio que perturbou a mentalidade desses filhotes do Venom. Então todos eles nasceram revoltados, tanto quanto o Carnificina. Então o segundo filho do Venom seria o Motim ou o Riot na versão inglesa. O Riot ou Motim, ele é na verdade o Trevor Cole, que na verdade era um mercenário a serviço da Fundação Vida, e esse caso ele foi voluntário para participar do processo de simbiose e receber uma das sementes extraídas à força do Venom. Só que ele era muito agressivo e antipático, então ele acabou se tornando um dos piores simbiontes de todos. E a partir do momento que ele se torna motim, ele passa a ter uma preferência em esmagar os seus inimigos. Por quê? Porque ele desenvolve uma característica de força física que chega a ser 5 vezes maior que os seus irmãos. Então, tanto o Venom, quanto o Carnificina, quanto os outros irmãos, os outros simbiontes, não tem uma força nem próxima da força do Motim, o que faz dele um dos personagens mais poderosos em força bruta da Marvel. Depois do Motim, outro também simbionte que foi originado, a partir das sementes extraídas do Venom, foi a Grito. A Grito, ela é uma filha do Venom e, na verdade, o que acontece? Ela acabou se unindo a uma hospedeira que tinha problema de esquizofrenia, que no caso é a Dona Diego, que é essa que aparece no filme. Você pode ver aí, ela está gritando. Ela vai acabar se tornando a Grito, e aí o que acontece? Ela desenvolve uma tendência homicida e também ela é considerada pelos irmãos dela uma líder. E a característica principal da Grito é que ela usa os cabelos como se fossem tentáculos. Então é uma forma dela atacar os inimigos com os cabelos como se fossem farpas para atravessar os inimigos e agarrar os inimigos e tudo mais. Então, a Grito junto com a Carnificina são violentas para burro. São os dois filhotes do Venom mais violentos que tem. Ela é sanguinária, ela é agressiva, então a Grito ela é barra pesada, ela é fogo. Já o Fago, ele é aquele irmão que ele não aceita a liderança da Grito. Ele é aquele que quer tomar a liderança para ele. Ele tomou como hospedeiro o Karl Marx, que é um fuzileiro arrogante, né? E o método principal do Fago, ele é transformar transformar os extremidades dele em objetos pontiagudos, né? Assim como a Carnificina faz. Então ele gosta de picotar os inimigos dele da mesma maneira que a Carnificina faz com os inimigos dela. Diferente da Carnificina, além de transformar as suas extremidades em lâminas, ele também consegue atirar essas lâminas, né? E essas lâminas são ácidas, então elas atravessam até metal. Ele dá ao hospedeiro uma habilidade que seria a habilidade de aumentar os sentidos dele. Então aumenta a visão, audição, paladar, esse tipo de coisa. A Agonia, ela foi a segunda mulher a servir como voluntária para o projeto da Fundação Vida. O nome dela era Leslie Geneglia, que também era uma mercenária contratada da organização. Ela se tornou a Agonia, que tinha uma cor rosa. A Agonia é considerada um dos simbiontes mais perigosos da Marvel, porque ela possui um poder diferente de qualquer outro da sua espécie. Ela pode usar seu metabolismo para absorver qualquer componente químico com seu corpo, e também é capaz de produzir e cuspir uma substância ácida, extremamente corrosiva, assim como o réptil faz no Mortal Kombat. Já o Açoitador, que é o Ramon Hernandes, né, o hospedeiro do Açoitador, ele é um mercenário que trabalhava na Fundação Vida e também foi um dos 3 homens escolhidos para receber ali a semente do Venom, que deu origem, no caso, a esse simbionte que deu origem a esse simbionte verde, que ficou conhecido como Açoitador ou Lasher,
na versão americana. E o açoitador, ele tem o principal poder dele de tentáculos também, só que diferente da grito, que os cabelos funcionam como tentáculos, ele tem os tentáculos que saem da costa. Então ele lembra um pouco ali os braços do Dr. Octopus. E ele usa esses tentáculos não só para atacar os inimigos, como também para prender eles, né? Agora, passando dessa geração aí, né, dessa leva de filhos, esses quíntuplos do Venom, né? Nós vamos aí para o sétimo colocado, exatamente. Não acabou, não. Ainda tem mais. O sétimo colocado é o Sleeper, ou como ficou conhecido no Brasil, o Infiltrado. Diferente dos seus irmãos que foram arrancados do seu pai pela Fundação Vida, o Red Richard ele tem uma teoria do seguinte: quando o simbionte do Venom se sente muito ameaçado, ele cria uma forma de defesa. E essa forma de defesa geralmente é um ser mais poderoso que ele, que vai ajudar ele. E dessa vez, como o Sleeper, ou no caso o Infiltrado, não foi arrancado do Venom, ele é um pouco mais controlado. Ele é muito inteligente, ele é diferente dos seus irmãos, ele é calmo. Dificilmente ele entra em atrito com o Venom, por exemplo. Inclusive ele já ajudou o Venom em mais de uma ocasião. Mas ele foi criado por uma outra organização. Enquanto os 5 foram criados pela Fundação Vida, a Carnificina não foi criado por ninguém, o Sleeper, né, que é infiltrado, ele foi criado pela Alquimax. E isso fez com que ele tivesse algumas habilidades além dos irmãos dele. Ele pode mudar de forma, pode ficar invisível, ele pode produzir elementos químicos, ele inclusive produz até feromônios. É um dos filhotes do Venom mais poderosos que tem. E vocês podem ver, inclusive, nessa foto aí, o Dylan Brock está conversando com o Sleeper que está transformado num gato. Então ele é como se fosse um metamorfo também. E em último lugar dessa lista nós temos o que eu acabei de falar, o Dylan Brock. O Dylan Brock, você pode ver, ele parece um menino, mas ele não é. Ele é um simbionte. Exatamente, ele é um simbionte com aparência de humano. Ao contrário dos outros filhos do Venom, esse não tem nenhuma aparência Clintar. Ele tem uma aparência humana, mas com as habilidades Clintar que ele herdou do pai dele. Aí você vai falar para mim, mas nerd, como que é isso? Bom, o Ed Brock, se você está pensando que ele teve um caso com uma simbionte, não foi isso. Suspeitei desde o princípio. O que acontece é, quando o Venom estava usando o Ed Brock como hospedeiro, o Ed Brock teve uma namorada que chamava Annie Wing. E aí, o Venom deixou um códex da sua essência, o seu DNA, no corpo da Annie Wing. E ela engravidou do Ed. E esse DNA do Venom acabou passando. Então ele é o mais poderoso filho do Venom. Ele tem habilidades que os outros simbiontes nem têm, nem sonham. Por exemplo, ele consegue ter controle mental, um elo mental inclusive, com a N, com o Ed, com o Venom. Também consegue queimar os irmãos com um único toque, todos os poderes simbionte dele, com essas coisas a mais. E pode se passar por um humano normalmente. E esses, meus amigos, são os filhos do Venom, são os 8 filhos do Venom. Mas a família é grande, como eu falei para vocês no começo do vídeo, e tem mais 2 membros para falar. Exatamente. A primeira é a Toxina. A Toxina é neta do Venom. E ela é Toxina porque ela é filha da Carnificina. É, meus amigos, como diria o nosso amigo Deadpool, Roteirinho fraco, né, gente? a Toxina é filha da Carnificina, certo? A Carnificina é mãe solteira. Qual que é a origem do Toxina? O Carnificina ele chegou num momento da existência dele que, como acontece com todos os Clintares, ele precisava colocar os filhos dele para fora, expulsar as sementes dele, né? Igual aconteceu com o Venom, na origem dele. Então ele descobriu um policial que chamava Patrick Mulligan e a mulher desse policial estava grávida. Então ele resolveu infectar o Patrick Mulligan com a prole dele, que seria o Toxina. Acontece que o Patrick Mulligan ficou com o Toxina no corpo até o momento o Carnificina descobriu que o Toxina ia ser mais poderoso que ele. Então o Carnificina volta, ataca o Patrick Mulligan e o Toxina se manifesta. E o Patrick Mulligan fica sendo o usuário do Toxina. Acontece que o Toxina, como filho do Carnificina, ele é muito violento. Então o Patrick Mulligan foi ficando com a consciência pesada de tudo que o Toxina foi fazendo. Porque ele já tinha se afastado da esposa do filho para que o Toxina não fizesse mal a eles. Então, um belo dia resolveu se matar. Aí o Toxina foi passando de usuário em usuário, dentre eles o Ed Brock, né?
chegou a utilizar por um tempo o simbionte Toxina, até que o Toxina, depois de uma série de conflitos, ele está muito fraco, ele acaba se fundindo com um garoto chamado Breno Wader. E o garoto faz um acordo com ele aceita que o Toxina utilize o corpo dele, só que quando ele pede que quando o Toxina tivesse para agir, ele tivesse aparência de adulto. Assim, o Toxina, ele faz o quê? Ele faz uma mistura da aparência do Ed Brock e do Patrick Mulligan. Então, esse Breno Waters, embora seja um adolescente, quando ele se transforma no Toxina, ele fica o tamanho do adulto, para que não descubram que é ele o real usuário. Mas ainda tem um outro simbionte, que é o Anti-Venom. A simbiose do Venom com o Ed Brock causando um efeito colateral no Ed. Ele acabou desenvolvendo câncer. E o simbionte do Venom, ele tentava salvar o Ed, só que quanto mais ele tentava salvar o Ed, mais ele prejudicava o Ed. Então o simbionte do Venom vazou. Já que ele estava matando o hospedeiro dele, como todo bom vírus, ele foi procurar outro hospedeiro. E aí o Ed ficou naquela, né? Morre, não morre. Só que da mesma maneira que ficou um códex do Venom dentro da Annie Wing, que deu origem ao Dylan Brock, no corpo do Ed Brock ficou ali uma essência do DNA dele. Isso aí, na verdade, acabou se tornando o Anti-Venom. O Anti-Venom, então, ele é o irmão do Venom, não chega a ser um filho, mas ele é o oposto do Venom. Para vocês terem uma ideia, o Venom ele é preto azulado com uma aranha branca no peito. O Anti-Venom, aparência contrária. Ele é inteiro branco e a aranha do peito dele que é preta. Outra coisa é que ele tem resistência a todos os poderes do Venom e não tem as mesmas fraquezas que ele. Assim sendo, ele é bem mais poderoso do que o próprio Venom. Só que ele tem um alinhamento mais próximo do que nós podemos dizer de bom. Ele não tem uma relação nociva com o Ed Brock e ele não tem também toda a violência do Venom. Então, meus amigos, nós falamos aí de 8 filhos, uma neta e também um irmão. No total 10, mais o Venom 11. Então a família do Venom é grande, meu caro. Ela é bem grande. E olha que o Venom foi o único simbionte que veio para cá. O resto continuou lá no planeta Clintar. Imagina se tivesse vindo mais. A confusão que não ia dar. Mas pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu vou trazer para vocês ainda um vídeo sobre o filme do Tempo de Carnificina. Eu peço desculpa para vocês, eu não tive tempo de ver o filme ainda, mas eu vou assistir e o quanto antes eu trago o vídeo aí para a gente conversar. Deixem seu like, façam seu comentário, me contem, você que já viu o filme, o que você achou. Pelo que eu falei aqui, tem muita diferença? Tem quem aparece no filme? Tem alguma indicação de que eles vão aparecer? Ou até mesmo o próprio Anti-Venom? Se inscreve no canal, que isso aí é muito importante, velho. Ajuda muito. Belezinha? E eu volto com o próximo vídeo falando exatamente sobre o filme Venom, Tempo de Carnificina. Então, até mais. Um abraço. Eu fui.